Porque antes, gente, chegou o grande dia. O primeiro documentário autoral do meio tá no mundo, ou no nosso streaming também, né? Democracia, uma história sem fim. Tá disponível a partir de hoje. É um filme muito necessário. E eu queria começar perguntando para vocês sobre o nascimento da ideia. Vocês contaram um pouquinho antes na Premiere, muito fina, tá? Que teve aqui no Rio de Janeiro. Tapete vermelho, equipe brilhando, enfim. Mas queria que vocês falassem um pouquinho disso. Você que é o diretor, doutor. Não, eu acho que esse documentário começou a nascer, a ideia, sem que a gente mesmo percebesse, ali em 2020, quando estava aquela coisa de que o Bolsonaro ameaçou descumprir decisão judicial pela primeira vez e teve a demissão dos comandantes militares junto com o ministro da Defesa, ficou um clima ali de golpe. E estava todo mundo trancado em casa. E a gente estava trancado em casa por causa da pandemia e a gente conversava, Pedro, eu e Christian, a gente falava, sei lá, 20 vezes por dia. A gente tava, Lynch, né? o Christian Lynch. E vai ter golpe, não vai ter golpe, não era de Araque, eles não vão conseguir, eles vão conseguir. A gente estava muito estressado naquele momento. E aí veio o 7 de setembro de 2021, que foi uma espécie de ensaio geral para o golpe, e a essa altura todo mundo já sabia que tinha um 8 de janeiro sendo preparado. A gente esperava que o 8 de janeiro acontecesse antes, acho que o próprio Bolsonaro esperava. E a gente começou a conversar sobre a importância de defender a democracia. A gente acha que as pessoas esqueceram o que é a democracia. Por que democracia é bom? Né? Eu acho que tem uma parte mais velha que a ditadura acabou há 40 anos, mas tem muita gente que não lembra, né? Quem vai para a rua pedir ditadura porque não sabe do que está falando. E tem uma turma mais jovem que viveu a vida inteira na democracia e dá a democracia um pouco de barato. Como se, tá aí, vai ficar aí para sempre, não tem perigo de acabar. E tem perigo de acabar. Eu dava até 2018, né? Porque eu nasci junto com a esperança do documentário, em outubro de 88, então... E aí a gente quis... E aí a gente quis fazer, a gente inclusive queria fazer no início, não era nem pelo meio, era vamos fazer nós e tal. E começamos a conversar isso há uns 2 anos. E aí finalmente... surgiu isso do departamento de streaming do meio e tal, e aí a gente resolveu fazer aqui, e fizemos, e está pronto, já está no ar, neste momento. Está hoje. Já deve ter assinante que já viu, hoje de manhã, espero. E é isso, e foi uma experiência super bacana e gratificante, e estamos muito orgulhosos. O roteiro do Sérgio Rodrigues, que é muito, muito bem sucedido, assim, muito feliz. Tem muita gente dando depoimento, muita gente importante, Nelson Jobim, Sérgio Abranches, Miriam Leitão, Otávio Amorim, muita gente bacana. E o próprio Christian deu um depoimento. Nossa primeira entrevista foi com ele, né? Então também. E ele é consultor, então todo o desenho de que o documentário devia fazer, a gente queria começar contando a história da ideia, né? Mas aí ia demorar um pouco, porque ia começar 2.500 anos atrás, numa democracia que não era muito democrática, né? Atenas. Mas isso a gente vai deixar um pouco depois. Essa a gente falou da nova república, né? Dos últimos 40 anos. E o que ameaça a democracia hoje? Porque não é só a direita que ameaça. Tem muita intolerância à esquerda, tem muita intolerância no centro-terra, a gente está brigando demais, sabe? Não consegue mais conversar. Pois é, o que vocês vão ver nesse documentário? Ele é 3 coisas ao mesmo tempo. É um filme de um pouco mais de 1 hora, que conta 3 histórias, 1h06. Sem os créditos. Que conta 3 histórias simultaneamente. Uma é a história da nova república a partir do fim do regime militar. Como é que foi a construção da Constituição, os presidentes, como é que foi essa conquista da democracia e o estabelecimento. A segunda coisa que o filme conta é o que a democracia entregou. Porque é uma coisa sobre a qual a gente conversa o tempo todo, mas que me parece que não está claro na cabeça das pessoas. O que o Brasil era antes da Constituição de 1988
e o que foi entregue de fato para a sociedade brasileira. Como que este regime fez com que a vida de qualquer brasileiro se tornasse muito melhor do que jamais foi. Porque a vida dos brasileiros é muito melhor hoje do que jamais foi antes da Constituição de 1988. Isso não quer dizer que seja bom. Isso não quer dizer que tudo funcione. Isso não quer dizer que a gente não tenha do que reclamar. É só que a gente não pode perder de vista o fato de que entregou-se muito mais nesse período de quase 40 anos do que jamais se entregou antes na história do Brasil. E o regime que entregou isso tem que ser valorizado por conta disso. Porque até pela capacidade de entrega que ele já demonstrou ter, isso quer dizer que dá para entregar mais. A gente pode chegar ao ponto em que o SUS seja um baita sistema de saúde pública, coisa que não é. A gente pode chegar a um ponto em que o ensino básico tenha tanta qualidade quanto as melhores universidades federais. A gente pode chegar nesse ponto. A gente não chegou. Tem coisa para ser feita. Mas a gente tem problemas imensos de segurança. A democracia é capaz de resolver isso. Mas a gente precisa deixar a democracia funcionar. E a gente precisa voltar a conversar. E aí entra o terceiro ponto, a terceira história que está sendo contada, porque são essas três histórias ao mesmo tempo. E essa terceira história é por que entrou em crise. Por que, a partir de um determinado momento, as pessoas começaram a olhar para aquele regime e esse troço não dá certo, esse troço não funciona. Como é que você pega o regime que mais entregou à sociedade na história de todos os regimes que o Brasil teve e em tão pouco tempo, na verdade, de vida desse regime, você olha para ele e esse troço não funciona, esse troço antes era melhor. Não era. Mas, não era mesmo. Sempre foi muito pior. A gente nunca teve algo tão bom, embora tenha muitos problemas para resolver. Então, é um filme que tenta dar cabo dessas três coisas. A história, o que entregou e por que entramos em crise. No fim das contas, é um filme para ajudar as pessoas a entenderem onde estamos aqui e o valor dessa coisa preciosa que a gente tem que cuidar. Eu acho que a gente... Porque você fazer um documentário dizendo a democracia é uma maravilha, né? Por que estão contra a democracia? Uma coisa meio indignada, e aí fica uma coisa também só contra a extrema-direita. É um equívoco, né? Como você falou, porque se é tão bom, por que tem tanta gente insatisfeita? Por que tem gente pedindo o golpe militar? Por que está todo mundo se cancelando aí o tempo todo, a direita e a esquerda? Por que está em crise, né? E a democracia brasileira, obviamente, está em crise. É porque ela entregou muito, mas nem tudo é perfeito, tem problemas. Então, a gente precisava discutir os problemas. E há muitos problemas, o Pedro falou aqui os principais. Mas o que a gente quer lembrar é a democracia, às vezes, não entrega na velocidade que as pessoas gostariam, e isso gera uma frustração, porque a promessa da democracia é muito poderosa. Né? A promessa da democracia é uma sociedade em que todo mundo tem os mesmos direitos e as mesmas oportunidades de verdade. Isso, você largando de um ponto em que isso não é verdade em absoluto, isso demora um pouco a acontecer. Claro, e demora dependendo do tipo de sociedade que a gente é. Né? O Brasil não ajuda a isso andar mais rápido. No entanto, quem mais entrega sempre é a democracia. E é isso que a gente tenta mostrar no filme e tenta discutir também quais são as principais ameaças que existem hoje, que a extrema-direita, com certeza, é a ameaça mais grave do ponto de vista institucional, né, de desmontar as instituições democráticas. Mas você tem outras ameaças. A democracia é o regime em que você negocia, em que você chega ao meio termo, em que você acha uma solução de compromisso. Ela é aquele negócio que nem todo mundo sai totalmente satisfeito, mas você chega a uma coisa que é boa para todo mundo. Para isso precisa conversar, para isso precisa negociar, para isso precisa entender que o outro, o adversário, não é o mal, não é o demônio, não é o patriarcado. São gente que pensa diferente, a gente tem que ouvir as pessoas que pensam diferente.
E isso não está acontecendo e precisa acontecer. Então, dando um spoiler um pouco de alguns dos nossos pontos principais, acho que é isso. A Tatiana Salles nos informa que na astrologia temos todos nós Plutão e Escorpião, viemos para trazer mudanças. Eu não tenho a mais vaga ideia do que isso quer dizer. Nem eu, mas eu me interessei. Me manda depois. O negócio do retorno de Saturno também, que o Saturno que muda. É Mercúrio. Não, Saturno. Mercúrio retrógrado. Tem Mercúrio retrógrado também, mas tem o negócio do Saturno, que acho que a cada 9 anos dá uma confusão. Todo mundo ficando eu não sei se é 7 ou 9, mas tem uma coisa do retorno de Saturno mesmo. Bem, que está todo mundo ficando meio retrógrado, isso é verdade. Inclusive quem se acha muito progressista.